O orgulho do rei Uzias. Você sabe quem foi Uzias? Uzias foi um rei de Judá, um rei temente ao Senhor, que buscava a paz de Deus em todos os dias da sua vida. E Uzias prosperava em tudo o que fazia e tudo que o seu coração lhe propunha a fazer, porquanto ele buscava o Senhor, e o Senhor o fazia vencer os seus inimigos e prosperar em todos os seus caminhos. Para você ter uma noção, Uzias venceu as guerras contra os filisteus, contra os amonitas, contra os arábios. Uzias fortificou Jerusalém, construiu muros, poços, criou um imenso gado, teve vinhedos, tinha todo o seu exército a cerca de 307.500 homens e 2.600 oficiais. Seu exército tinha armas adequadas e bem avançadas para a época. Aos nossos olhos, não teria como Israel perecer em meio a essa prosperidade imensa que Uzias havia adquirido por buscar ao Senhor, não é mesmo? Parecia que tudo estava ocorrendo nas mil maravilhas para o rei. Haveria como o rei cair em meio a tanta prosperidade e sendo que ele buscava ao Senhor, buscava a face de Deus? Pois é, mas foi isso que aconteceu. No auge de seu poder, Uzias deixou que o orgulho e a soberba tomassem conta do seu coração e o fizessem desviar do foco, que era reinar em Israel humilhante e perante o Senhor. Uzias se exaltou e achou que poderia fazer tudo o que quisesse só porque tinha poder. O orgulho, ele mata muitas vezes a nossa humilhação. Muitas vezes nós nos achamos melhores do que os outros só porque temos algo que as outras pessoas não têm. Mas a própria palavra de Deus diz que devemos considerar nosso irmão maior do que nós mesmos. E assim, nós estaremos cumprindo a lei de Cristo. Estaremos fazendo a vontade do Senhor, porque ninguém é melhor do que o outro. Todos estamos debaixo da lei do pecado. Todos estamos debaixo do jugo de escravidão sem Cristo Jesus. E não é porque eu ou você buscamos ao Senhor que somos melhores do que os outros. Continuamos pecadores, porém salvos e remidos pelo sangue do Cordeiro. Não é por isso que somos melhores do que os outros. E Uzias deixou que esse pecado tomasse conta do seu coração. Veja o que a palavra de Deus revela que aconteceu com o rei de Judá. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. O sumo sacerdote Azarias e os outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. Eles o enfrentaram e disseram: "Não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isso é tarefa dos sacerdotes, os descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus o Senhor." Uzias, que estava com o incensário na mão, pronto para queimar incenso, irritou-se e indignou-se contra os sacerdotes. E na mesma hora, na presença deles, diante do altar de incenso no templo do Senhor, surgiu lepra em sua testa. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes viram a lepra, expulsaram-no imediatamente do templo. Na verdade, ele ficou ansioso para sair, pois o Senhor o havia ferido. Viu só? A altivez, a soberba e o orgulho de Uzias provocaram a sua queda. Ele achou que poderia fazer tudo aquilo que quisesse, só porque Deus o fazia prosperar e porque ele era poderoso e um dos maiores reis que o reino de Judá já teve. Não é porque ele era rei de Judá que ele poderia fazer tudo o que quisesse. A tarefa de queimar incenso era exclusivamente dos sacerdotes, prescrito na lei de Moisés. Somente eles tinham a autorização de Deus para entrar no Santo dos Santos e queimar o incenso perante ele. Mas Uzias achou que poderia fazer isso, e com isso o Senhor o puniu com a lepra, mostrando que a altivez, o orgulho, tudo isso é abominável perante o Senhor. O apóstolo Tiago, certa vez, disse o seguinte, leia comigo: "Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes." A graça de Deus é exclusiva para aqueles que se consideram menores e pequenos a cada dia. O próprio Jesus veio a este mundo se considerando como um servo,
não cheio de glamúrias como os reis do passado. Ele mostrou humildade, dizendo que por mais que ele era filho de Deus, ele veio como servo, para que também eu e você pudéssemos ser humildes e nos considerar servos uns dos outros. Só assim nós poderemos viver nesse mundo agradando ao coração do Senhor. E somente assim, sendo humilde, não nos considerando altivos ou melhores do que os outros, é que podemos receber a graça de Deus. Por isso, que o orgulho não tome o lugar do Senhor em nosso coração e nos faça tomar atitudes precipitadas, atitudes que vão provocar a queda de nós, servos do Senhor. Que possamos estar sempre humildes e vigilantes, para que o sucesso não tome conta do nosso coração. E ainda que nós prosperemos em nosso caminho, que possamos dizer que toda a honra e toda a glória é do Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. Pedimos, ó Deus, que o Senhor continue derramando a sua graça sobre nós. Obrigado, ó Deus, por esse devocional e por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Somos gratos por tudo. Nos ajude, ó Deus, a não sermos orgulhosos, mas sermos humildes. Apesar de termos, ó Deus, muitas vezes sucesso na nossa trajetória, que possamos reconhecer que tudo é providência do Senhor e tudo vem do Senhor para nós. Obrigado por tudo, Pai. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um forte abraço, até o próximo vídeo do canal.